que nós estamos aqui nesta noite para exaltar o nome daquele que tem todo o poder. Apesar de que é muito difícil, olho para frente, vejo o irmão Afonso ali, duas colunas ali, irmão Tiago, o presbítero Tiago, o evangelista Isandro. O nosso coração fica bem apertadinho, mas o Senhor Jesus, Ele está aqui nesta noite. Nós já fomos agraciados com louvor, com a leitura da palavra, que foi uma leitura bem gloriosa, que muitas vezes o mar está bravio na nossa vida, né? Mas o Senhor olha e diz: aquieta-te, mar, cala-te, mar, e o mar se aquieta, o mar para e vem a calmaria. Estou feliz também porque fui lá na casa de Gorete, convidei-a, e aqui ela está para louvar a Deus junto conosco, engrandecer o nome de Jesus, e só o Senhor faz essas maravilhas. Gente, quando o irmão, o presbítero Tiago fez a leitura da palavra, eu acredito que Carla lembra, uma vez a gente estava fazendo castelo de areia na praia do mar, e bem distante. E Carla disse: mãe, a grandeza do nosso Deus. Se Deus quiser, Ele manda uma onda aqui só para vir voltar e depois permanece o mar, porque nós estávamos bem distantes. E o mar veio, lambeu o castelo e voltou, o nosso castelo de areia. E voltou porque nós estávamos numa distância bem grande. Então, para o nosso Deus, lembra, irmã Carla? Para o nosso Deus, nada é impossível. Muitas vezes nós pensamos: eu não posso alcançar porque está distante. E começa a se levantar uma perseguição ferrenha, a qual a gente fica tão oprimido, mas tão espremido que parece até um pintinho no ovo. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Quem aqui já teve o privilégio de ver um pintinho romper um ovo? Ele vai crescendo ali, parece bem protegido dentro daquela pele, mas chega um momento que ele começa a se apertar e aquela casca começa a quebrar, mas tem uma pele para proteger. E o Senhor Jesus, Ele comparou que assim como a galinha guarda debaixo das suas asas os pintinhos ou os pintainhos, assim o Senhor Jesus nos agrega debaixo das suas asas. Mas eu tenho... Muito obrigado, minha irmã. Que privilégio. Mas nós sabemos que não é fácil para aquele pintinho. A galinha até ajuda, dá umas bicadinhas, mas ela vai de leve porque começa a doer e até a sangrar. E nós sabemos que muitas vezes a perseguição começa dentro da nossa casa e a gente fica sem entender, irmão Afonso, mas vamos entender que é porque você está rompendo. Quando você começa a romper, aquela pele começa a lhe comprimir, começa a doer, às vezes até a sangrar. Mas o Deus dos altos céus, Ele contempla e diz: chegou a hora de você romper. E quando você começa a romper, sai uma asinha, primeiro sai o bico, depois sai uma asinha, depois sai a outra. Quando a gente olha, aquele pintinho dá uma sacudida e já fica bem limpinho, protegido, pronto para andar sozinho. Eu não preparei falar isso aqui, não sou nem de falar essas coisas, não sei porque estou falando. Mas muitas vezes você pensa que está tão protegido naquela pele, vem amacia e diz: é maciozinho, canta bem, prega bem, ora muito, que maravilha, que beleza. Mas quando a gente menos começa, aquela pessoa que passava a mão, que começava a nos ajudar, a dizer: meu filho, minha filha, é assim mesmo. Mas agora a pele começa a se romper.
São as fisgadas que vêm de onde você menos espera. Mas é porque você está rompendo. Você está se preparando mais. Você está crescendo diante da presença do Todo-Poderoso. Deus tem algo grande na tua vida. Quando Deus tem algo grande nas nossas vidas, a flecha vem em direção, muitas vezes acerta mesmo o nosso coração. Mas nós temos que dizer: Senhor Jesus, passa o bálsamo e deixa-me pronto para outra maior. Porque eu sei que é porque eu estou rompendo, eu estou chegando mais perto de ti. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus. E nós falamos aqui em perseguição, nós trouxemos uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 6. Vamos ler alguns versículos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, começando pelo versículo 6. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse mais: lançai às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguiu. E não sabia. O vento nos ajudou aqui. E saindo seguiu e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. E quando se lhe abriu por si mesmo, e tendo dado, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartando dele, e Pedro tornando a si disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me levou a mão de Herodes, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A igreja, nesse contexto aqui, estava sendo perseguida por Herodes Agripa, Herodes, neto de Agripa I, sendo ele o segundo, que nós sabemos que existiam 6 Herodes, né, irmão Afonso? Mas dessa feita não era o grande Antipas, era Agripa. Ele estava perseguindo a igreja e ele havia matado alguns, e entre eles havia matado a Tiago ao fio da espada. E os judeus se alegraram por isso. Se alegraram porque havia matado um dos líderes. E uma coisa eu quero dizer para a igreja: uma coisa é eu chegar e perseguir o irmão, outra coisa é eu chegar e querer parar a marcha triunfal da igreja rumo a Canaã Celeste. Se eu conseguir perseguir o irmão, as lutas vêm sobre a minha vida, porque aquilo que eu desejo para o meu próximo vem sobre mim com uma maior
seja o nome do Senhor. E Herodes se levantou contra a igreja. Já havia matado alguns e um dos líderes agora disse: agora vamos matar a Pedro. Porque Pedro era o líder. E a sede maior dele era em Pedro. E o que é que ele fez? Ele chegou, iria haver a festa dos pães asmos. E ele, para não chamar a atenção de muita gente, ele guardou na prisão. Pedro, ele só estava guardado naquela prisão. Porque quem sabe o poder de Deus, o tamanho da proteção de Deus sobre as nossas vidas. Pedro estava debaixo da guarda de 4 soldados, mais 4 e 2 dentro da prisão com ele. 2 de um lado e 2 do outro. Cadeia nas mãos. E ele ali na prisão. Aí ele deitou e dormiu. E muitas vezes, só porque eu tenho um boleto mais alto da natura para pagar, o sono não vem. Mas não foi assim com Pedro. Pedro sabia que Herodes, ele já havia perseguido muita gente. Sabia que os judeus já tinham levado Jesus até a cruz do Calvário, massacrado ao Senhor Jesus, maltratado, colocado aquela coroa de espinho, passado uma lança ao seu lado, feito com que o mestre sofresse tanto, mas ele próprio deu a sua vida. Aprendi, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ele próprio disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E colocaram guardas também lá no túmulo de Jesus. E aqueles guardas não serviram de nada. Porque o nosso mestre não precisa de mim. O nosso mestre não precisa de você para vigiar ele na terra. Ele é grande, ele é poderoso, ele é santo e ele existe desde o princípio. Do princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava ou se movia sobre a face das águas. Aleluia! Glória a Jesus. E Herodes certamente estava amedrontado, pensando: esse é um deles. Se nós colocarmos ele na prisão e deixar só o carcereiro olhando ele, possa ser que venha alguém e tire ele da prisão, porque esse povo são perigosos. O tal do Galileu, parafraseando aqui, o tal do Galileu, ele foi enterrado e teve alguém vigiando, mas quando foram olhar onde estava o Galileu, já estava nos céus com Deus. Ele não dá sua glória a ninguém, nem o seu amor às imagens esculpidas. E Pedro estava ali. E Pedro estava dormindo, a festa estava acontecendo e Pedro não estava nem aí. Porque o crente que anda com Deus, as dificuldades vêm, as lutas vêm. Se Deus livrar, Deus livrou. Se Deus não livrar, nós estaremos com Ele. Deus quis receber Tiago em glória, mas Pedro repousava sobre ele uma promessa que ele iria envelhecer. E ele estava ali confiando na promessa, mas também estava com saudade do mestre. E dormiu. E quando ele dormiu, aí apareceu um clarão dentro da prisão. E quando apareceu aquele clarão, que ele abre os olhos, era o
teus lombos, cinge os teus lombos. Irmã Vera, sempre que eu leio essa passagem, Deus, Ele é tão soberano que o meu genro, há uns 10 anos atrás, por aí, ele foi assaltado. E eu nunca vi alguém ser assaltado com um revólver, irmão Afonso, na cabeça. Não sei se ele levou alguma coronhada, não lembro. Sei que ele sofreu. Dentro de umas brenhas para lá do campo da Liga, por lá do Santa Clara. Perto do Caí. Bem próximo ao Caíque. E quando pegaram a moto deles, documentos, celular, disse corra. E ele pensou que ia levar um tiro. Quando disse corra, ele correu até a delegacia. Eu teria corrido para casa. Mas Deus é aquele que nos lembra mesmo nos momentos das aflições. E ele chegou lá e disse: quero prestar uma ocorrência. Quando eu vi o primeiro pé de pessoa, eu tinha entrado e tinha me escondido e tinha dito: me socorra, porque tem alguém atrás de mim. Mas ele correu a pé até a delegacia. A sorte que ele é muito gordo, tá? Ele é magrinho, deu para correr muito e chegou. 5 minutos foi mandado. Ele pegou um mototáxi. Aí ele pegou um mototáxi. Desculpa, igreja, eu pensei que ele tinha corrido, mas então ele correu até a BR. E pronto, ele correu, mas era distante. Até o canto dele achar, correu até a BR. E o assalto foi 5 minutos depois. Foi. Ele estava prestando a ocorrência e chegou o casal falando. Pronto. Olha, ele ainda estava prestando a ocorrência e já chegou o casal dizendo que tinha sido assaltado. O assalto já tinha sido com a moto dele. Se ele não tivesse prestado o boletim de ocorrência, então o assaltante seria ele sem ter culpa. Mas Deus envia o seu anjo e livra os seus na hora do fim. Então, para que tanta angústia? O irmão Hudson falou aqui que tem corações apertados, corações angustiados. Mas faça como Deus, faça como o Senhor Jesus. Diga: quem é Herodes senão uma raposa? Porque o meu Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele faz e Ele me livra da prisão e me livra também dos perigos que querem me colocar na prisão. E a irmã Laona, ela achou engraçado quando eu falei lá no Nova Brasília que o primeiro data show do céu aqui na terra foi aquele que Deus colocou na parede do banquete do rei Belsazar, quando ele escreveu lá a sentença do rei Belsazar: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Foi o primeiro data show e o primeiro controle remoto. O anjo pega Pedro e vai. Chega diante da porta pesada de ferro, a qual se abre por si só. Aleluia! Se abre sozinha. Não teve ninguém dizendo: em nome de Jesus você vai se abrir. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus eu vou atravessar. O anjo vinha com Pedro. Deus lá do alto estende o sensor de presença ou controle remoto do céu. A porta se abre.
na nossa vida, que é tão grande na nossa vida. O prêmio é tão grande que a gente pensa que é um sonho. E quando acorda é real. Aleluia. O teu sonho é real. Aleluia. Igreja, o teu sonho é real. Glória a Porque Deus. quem prometeu não mente. Quem disse que ia fazer, ele faz. Ele tem poder nas suas mãos. As suas mãos abrem cadeado de ferro. Abre caminho no meio do mar. Faz barreira com o Jordão. Mas tu passa, tu rompe a multidão. Mas tu chega. E o prêmio chega na tua mão. E quem queria te ver morrer vai ser envergonhado. E o amoroso que houve naquela prisão. Quando Herodes chega, ele fica indignado. Acaba a festa. E agora chega a hora de matar Pedro. Mas cadê Pedro? Lembra, Herodes, do Galileu que ressuscitou? Aleluia. Glória a Deus. Herodes, nós não temos poder contra o Deus desta igreja, contra o Deus desse Pedro. Ele enviou o seu anjo e levou a Pedro. Aí Herodes se vai, desce, fica com raiva, e Pedro vai lá para a casa da irmã Maria, mãe de Tiago. E quando Pedro chega lá, aí Pedro começa a bater na porta. Aquela porta de ferro pesada, aquela impossibilidade que eu não podia, Deus tirou para mim. Mas aquela que é agora possível aos meus olhos, eu posso bater, bater e abrir-se-lhe-á. Abrir-se-vos-á. Eu posso pedir, pedir e será dado. Aí Pedro chega, bate naquela porta e as irmãs estão orando por ele, pedindo a Deus: Senhor, salva Pedro. Senhor, resolve a causa daquela irmã. Senhor, resolve a causa daquele irmão. Aleluia. E quando menos espera, o irmão coloca lá no grupo: estou abençoado. Glória a Deus. E eu olho e digo: mas é possível, aquele irmãozinho foi abençoado, ou abençoada de Deus, a igreja estava orando por ele, e Deus abençoou. Glória a Jesus. Tu estás sendo abençoado porque a igreja está orando por você. Tu estás sendo abençoada porque a igreja está orando por você. Não teme não. Lembra que a porta era de ferro, mas a porta desapareceu da frente dele e ele passou. Aleluia. Aí Pedro bate, assustado. Por que você diz, irmã Edjane, que ele estava assustado? Porque veio uma menina chamada Rode. E quando Rode chega e olha, ela de tanta alegria, ela não abre a porta, ela corre lá para a igreja e diz: igreja, o milagre aconteceu. O irmão Pedro está à porta. O milagre já aconteceu. Não precisa mais orar pedindo para Jesus libertar, porque ele já chegou. Ora agradecendo. Menina, tu estás louca. Vai olhar quem é Pedro. Menina, vai olhar quem é Pedro. O milagre aconteceu. Deixa de ser incrédulo, multidão. Aleluia. O milagre já aconteceu. Creia. Agradece. Aí quando vão olhar, olha, Pedro estava amedrontado. Porque quando ele chega, que olha para Pedro, Pedro acena pedindo para se calar. Porque os herodianos estavam furiosos para tragar a vida de Pedro. Aí Pedro entra e não tem mais morte. Tem vigília. Glória a Deus. Com o nosso Deus é assim. Irmã Vera, com o nosso Deus é assim. Quando espera que alguém morra, tem culto de ação de graça. Quando pensa que alguém vai apodrecer na prisão, Deus vai lá
vestes reais, senta lá no seu tribunal e começa a falar. O versículo 21, do mesmo capítulo a qual nós lemos, o versículo 21 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos diz assim: e no dia seguinte, vestido Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. Ele queria matar Pedro e queria seguir o seu sucesso matando quem ele quisesse. Mas ele agora veste as suas vestes reais lá no seu tribunal e começa com um discurso bonito. Nós sabemos que não é discurso bonito, é a palavra. Aleluia. É a palavra. A palavra, ela lava. A palavra, ela gera em nós fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas Herodes não queria saber. E os homens, achando pouco, que tem pessoas que pensam que Herodes morreu comido de bicho porque não disse glória a Deus. Não, é porque ele falou aquelas palavras e a multidão gritou: é voz de Deus e não de homem. Isso é voz de Deus. Que discurso belo, é voz de Deus. E ele ficou regalado, feliz. E assim como Deus feriu Nabucodonosor, fazendo passar 7 tempos ou 10 tempos, 10 anos, 7 tempos, muito obrigado, irmão Afonso, 7 tempos sendo molhado pelo orvalho do céu e comendo grama como os animais. Ele foi o mesmo anjo, não sei se foi o mesmo anjo, mas um anjo de Deus, também não sei se foi o mesmo anjo que livrou a Pedro. Sei que um anjo de Deus, na mesma hora, feriu ele e ele expirou. E certamente criou os bichos na mesma hora, porque diz que na mesma hora ele ficou comido de bicho e expirou. Ficou exalando uma putrefação que ninguém aguentava. Porque para Deus é assim: Deus pega quem não pode e bota lá no topo. Glória a Deus. E pega aquele que acha que é e que se vai desce e deixa morrer comido de bicho, com uma doença a qual ninguém viu na face da terra. É assim que Deus faz com os Herodes da tua vida. Quando Herodes se levantar, sabemos que ele tem força para matar, sabemos, mas sabemos que ele só pode matar o corpo. Agora o nosso Deus é aquele que tem poder de matar o corpo e lançar a alma no inferno. Por isso que nós pedimos: Senhor, tem de misericórdia de nós, vence por nós, e no dia da ira lembra-te da misericórdia, porque nós queremos adentrar os portões celestiais e ir para o céu de glória. Então, igreja do Senhor, fique com essa palavra, ore em nosso favor, para que o Senhor nos dê graça. Eu sei que nada sabemos, mas é os irmãos convidando nós irmos. E Deus vai tendo de misericórdia e vai dando certo. Ore em nosso favor, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E agradeço a todos vocês que oraram pelo meu filho. Ele está firme e forte no